Então você está pensando num carro elétrico, mas talvez sua infraestrutura de carregamento ainda não esteja lá? Talvez o novo Toyota Prius seja a melhor opção para você. Por enquanto, se você não tiver uma infraestrutura de carregamento por perto, em sua casa ou trabalho, vamos descobrir aqui juntos com o Thomas em Alto Groovewell em 4K tela cheia comprimento total. Vamos lá com essa nova geração e você pode ver aqui esse capô frontal realmente lindo. Também é bem longo e nossa, que evolução do Prius. Eu diria que agora pela primeira vez não se trata apenas de ei, este é um veículo econômico de baixo consumo de combustível, sistema híbrido. Agora também é o híbrido plug-in e assim por diante. Desta vez trata-se realmente de um belo veículo. Quase tem algum tipo de estilo de supercarro aqui, especialmente olhando para frente, em amarelo banana para vocês aqui hoje. Eu acabei de inventar, não é chamada assim. Interessante também é pelo contraste na parte inferior, mas também está definitivamente sujeita a arranhões. Indicadores de direção na frente parece sofisticado, por isso recebe um selo de design Thomas. O comprimento agora é de 4,60 metros ou 181 polegadas, o que não é uma mudança tão grande. Na verdade, a distância entre eixos aumentou um pouco se compararmos às rodas antecessoras aqui, 17 polegadas com pneus de inverno, mas você também pode obter rodas de 19 polegadas e junto com pneus de verão. Parece ainda mais impressionante. Você pode ver o carro inteiro aqui, mais plano, mais largo, mais rígido no chassi, centro de gravidade mais baixo, prometendo também uma melhor diversão ao dirigir. Será uma surpresa, aliás, na parte de direção. Já posso te dizer isso agora, mas uma vez, acho que sim, continua na lateral com esse visual super carro. Aliás, também é muito interessante que as maçanetas das portas traseiras estejam integradas aqui mesmo. Então, o sistema é elétrico, mas se tudo falhar, você também pode pressionar esse botão manual para abri-los também. Acho que todo mundo sabe que as bananas crescem nessa curva porque se inclinam em direção ao sol. Essa banana elétrica ou meia elétrica faz igual. Esse tem um teto solar, não é padrão para o Prius, e também surge a questão, isso realmente faz sentido? O Fisker Ocean, por exemplo, também usa essa tecnologia e pode fazer sentido quando você mora em um país ou estado com muito sol e o carro fica do lado de fora o dia todo, durante toda a estação, está sempre ensolarado, então pode fazer sentido. Para a maioria dos outros casos de uso, por exemplo, aqui na Alemanha, isso dificilmente faz sentido. Se você tem uma garagem no subsolo, é claro que não. Pois é, e se for um dia assim, provavelmente também não será tão forte? Quando eu tive esse veículo em cerca de 2 semanas, sim, quase não houve ganho de energia. A propósito, o teto solar está disponível apenas para o híbrido plug-in ou Prime, mas você também pode adquirir um teto de vidro se quiser algo diferente, então você pode conferir aqui. Achei muito interessante como a faixa de luz se dissolve na parte intermediária e depois fica mais forte aqui novamente. Os indicadores de direção traseiros não são tão espetaculares quanto os dianteiros, mas no geral também tem um design muito atraente aqui. E de fato, dirigindo pela cidade e assim por diante, este novo Prius realmente chama a atenção. E isso não acontecia com tanta frequência com outros modelos da Toyota. Essa é a nova chave, pelo menos você ganha um chaveiro Prius exclusivo. Então o som de porta fechando não é tão bom. A Toyota nunca vai prestar atenção nisso, honestamente. No entanto, dentro da atualização do material aqui, tudo que toca é suave. Também não é realmente preto, mas mais cinza. É algo diferente, mais suave para o seu cotovelo aqui. Sim, isso é mais ou menos básico, mas funciona em tudo. Você tem controles simples diretos, nenhuma cobertura por dentro aqui. Então, esta cabine totalmente nova. Isso parece meio incomum, mas posso dizer que funciona muito bem, no sentido prático, e tanto ao volante, quanto aos bancos aqui que eu sabia que a Toyota, tanto nos Estados Unidos, as concessionárias, quanto aqui na Europa e na Alemanha, dizem que todo o material aqui é livre de animais. Você pode obter assentos de tecido ou aqui esses assentos de couro sintético. Também dá conta do volante, tem bom tato e botões manuais, por exemplo, para o volume aqui. Talvez não seja o melhor no sentido ergonômico, mas estou feliz por ter botões de verdade. Então, volante aquecido, e eu gosto dessa interface de usuário simples.
exemplo, agora no inverno, eu costumo dirigir com o volante aquecido e aí aperta esse botão e deixa ativado. E na próxima vez que eu entrar no carro e ligar o veículo, ainda está ligado. E não tenho, quer dizer, todo mundo diria há 10 anos, tipo, sim, isso é normal. Mas não, hoje em dia não é normal, porque tudo está sendo redefinido para o padrão. Às vezes, por leis, quando se trata de modos de direção e assim por diante. Mas esta é uma solução tão fácil. Pressione uma vez e ele permanecerá ativo, até que você desative. O conforto do acesso também é muito bom. Eu dirigi esse veículo por cerca de 1.000 quilômetros, com 600 milhas, especialmente na rodovia alemã, e para mim é provavelmente o melhor Toyota já na Autobahn alemã. Você sabe, pela suspensão, também pelo conforto do assento, e também o espaço de carência aqui é de 1,89 e ainda sobra muito espaço. Uma coisa a se melhorar aqui é o apoio para o braço, também com um belo revestimento de couro sintético e também é macio, você sabe à primeira vista, no primeiro toque. Então, quando você está com o cotovelo ali, tipo, sim, eu tenho um cotovelo pesado, você sabe, tipo, com os ossos grandes e outras coisas. Então, na verdade, ele não está umedecido o suficiente e é meio difícil para o cotovelo, especialmente quando você dirige assim por um longo período de tempo. E aqui no banco do passageiro, não tenho certeza de quem teve a ideia de consertar isso dessa forma. Isso precisa ser melhorado. Visão geral do interior, aqui o volante manual para dentro e para fora, para cima e para baixo. E sim, a parte mais baixa dos instrumentos está bloqueada pela visão. Para mim, está tudo bem. Então é como a parte em que não há nada e você vê aqui que os instrumentos estão tão altos que não oferecem um head-up display. Não serve a ambos os propósitos e digo que realmente funciona para mim. Aqui do lado direito, 8 polegadas para alguns modelos de entrada, padrão no mercado norte-americano. Esta aqui são as telas opcionais de 12,3 polegadas ou padrão para modelos de alto acabamento. Esta é a integração sem fio do CarPlay. O Android Auto também está disponível, funciona muito bem. Você também pode usar o mapa GPS interno da Toyota. Eles trabalharão em seus sistemas e também estão mais responsivos agora. Tudo mantido bastante simples. Então, na maioria das vezes, você usará a integração com o smartphone e aqui ajuste manual de volume. Aqui botões simples para assentos aquecido e também assento refrigerado, combinação com couro sintético, melhor combinação que existe e não funciona no paralelo, nenhum nem outro. Então também fica novamente esta última configuração quando eu reinicio o veículo. E também aprecio aqui as configurações manuais de clima. E não vemos muita iluminação ambiente da Toyota, mas aqui é uma integração muito boa. Na frente, carregamento USB-C, e esse aqui você pode tirar, então tem isso aqui. Depois porta-copos adaptáveis, e esse controle no meio. Tem esse deslocamento aqui. Sim, não é o meu favorito, mas faz o trabalho. E aqui no momento tem a chave. Este veículo não está equipado com um L, seria o local onde estaria colocando o carregamento indutivo. Aqui você pode selecionar o modo de condução como modo Sport e assim por diante. Ou você quer dirigir apenas no EV? Escolha o modo EV. Você quer dirigir predominantemente no EV? Então vá para o EV. E quer sempre dirigir no modo híbrido, que o motor fica mais ligado, você acaba de ouvir agora. Então você pressiona este botão aqui. Portas traseiras também nesse esquema cinza, a estrutura mais dura que o próprio material. E alguns dos nossos telespectadores também são, por exemplo, motoristas de Uber ou taxistas. E eles reclamam, na verdade, que por causa do design aqui, isso é bem próximo ao entrar. Sai rapidamente e você talvez pudesse quebrar a sua cabeça, machucar e tal. Talvez seja um aspecto negativo nesse design. Para mim, pessoalmente, você sabe, eu sou bastante alto e tenho dificuldade. Então, talvez eu não esteja prestando muita atenção, mas até agora eu não acertei ainda isso. Na Alemanha, nós gostamos de Aufhausklof, como por bater na madeira quando você diz algo ruim. Então, aqui depois, aqui no console central, temos aquecimento dos bancos traseiros, carregamento USB. E aqui vocês podem ver que quando eu estou dirigindo com passageiro,
Eu fico recuado aqui no momento. Talvez eu pudesse colocar o assento um pouco mais vertical. Ele está indo agora porque agora ela está carregando a câmera e agora ela estava entrando aqui. Eu quero filmar isso aqui, aí ela bateu a cabeça bem aqui. Então, sim, isso apenas provou o meu ponto, que não é algo muito bom e é uma falha de design. Por outro lado, é uma coisa de design, mas não gosto tanto. Você tá bem? Contanto que ela ainda não esteja rindo, tudo bem. Aqui, espaço para as pernas, você ainda tem algum espaço. Isso é realmente bom quanto ao pacote. Sim, só então o espaço para a cabeça também, quando estou sentado aqui e relaxar a coluna nesta posição, como uma posição preguiçosa. Mas se eu levantar a coluna, bato a cabeça no teto. Então não há muito espaço para a cabeça. Portanto, não é o ideal para pessoas muito altas aqui atrás. Sim, você provavelmente já deve ter percebido que eu gosto muito da nossa Toyota aqui. Mas isso não quer dizer que eu não critique alguns pontos. E algo que mais esteja surgindo aqui no porta-malas, em primeiro lugar, esta escotilha elétrica é bem legal que você tenha essa abertura ampla e você tem um estilo legal no exterior, tem um uso tipo imobiliário, mas então você tem essa tampa estável aqui e parece barato, você sabe? A única vantagem é quando você coloca algo por baixo. É flexível o suficiente para se esticar acima, mas às vezes você sabe, faz blop, blop, blop enquanto dirige e talvez isso não é legal, então talvez tirasse isso. E você tem 280 litros aqui, é meio superficial, esse é o problema. A largura aqui é de 1 metro ou 40 polegadas. Você pode ver aqui o arco da roda, é mais largo, mas depois fica mais estreito nesse aspecto. E o comprimento aqui, comprimento normal é de cerca de 80 centímetros ou 32 polegadas, então o porta-malas, na maioria dos casos, não é tão grande assim. E também tem um cabo de carregamento que voa por aqui. E também tem esse pequeno aqui que podemos colocar aqui embaixo. E dobrando os assentos, bem, você pode estender a mão aqui. E você tem braços longos, você pode empurrá-los. E sim, você também pode colocar coisas mais longas aqui. E quanto aos motores, 2 litros de 4 cilindros, seja como híbridos ou embutidos. Isso é especialmente importante para o mercado norte-americano, 200 cavalos de potência e tração dianteira ou tração integral elétrica. E a versão híbrida plug-in, especialmente também para o mercado europeu. Na Europa você nem consegue obter o híbrido integrado, então esta também é a versão híbrida plug-in, ou chamada de Prime. No mercado norte-americano, 10,9 kWh e a capacidade líquida utilizável da bateria, esta aqui, até 20 cavalos de potência, então é um pouco mais forte. Apenas tração dianteira e 6,8 segundos na aceleração. Então, esse aqui é um pouco mais rápido e um pouco mais forte também. Mas, claro, a ideia é, se talvez o híbrido integrado seja, claro, mais barato no preço inicial e então faça mais sentido no geral, mas vamos testar o alcance elétrico deixa aqui hoje e também se nos esgotar o híbrido plug-in, a bateria grande, quanto de consumo há então, quão econômico é isso, é comparável ao híbrido integrado e assim por diante? Vamos descobrir. Sim, em termos de preços, isso é realmente interessante aqui nos Estados Unidos, que começa abaixo de $30.000. E é claro, você também pode pensar isso, talvez seja uma escolha ainda mais inteligente do que optar por um IV mais caro. Por exemplo, mesmo se você compará-lo, por exemplo, a um Tesla Model 3. Mas então se você optar pela versão Prime ou híbrida plug-in, acabamento alto e olhando por exemplo, um preço alemão, então você já pode, você sabe, pagar mais de 50 mil euros por este aqui. E outra falha é a recarga lenta, apenas uma fase de até 3,3 kWh. E mais uma vez a bateria não é tão grande, então você levará cerca de 3 horas e meia para carregá-la totalmente. Sim, então você tem que pensar, na maioria dos casos, você provavelmente irá carregá-lo em casa e deixá-lo durante a noite, então está tudo bem. Então será uma boa alternativa para um veículo elétrico, se ainda não tiver uma infraestrutura de carregamento adequada? Sim, definitivamente é. Eu penso que sim. Eu acho que parece legal, a qualidade de construção interior foi melhorada, é um carro bastante utilizado e dirige muito bem mesmo. Em velocidade mais alta na Autobahn alemã. Sim, o isolamento acústico poderia ser um pouco melhor do que em velocidades realmente altas. Isso é claro,
algo especial que especialmente nós alemães apreciaremos muito. No geral, é provavelmente um dos melhores Toyotas que já dirigi. E junto com sua confiabilidade e assim por diante, isso realmente faz muito sentido. Sim, talvez você sabe, se você usar muito para dirigir o passageiro traseiro, sabe, como a silhueta e assim por diante, isso pode ser algo problemático. E o porta-malas não é tão grande. Essas são as pequenas coisas. E o híbrido plug-in, para mim, só faz sentido se você tiver o perfil de direção adequado para isso ou benefícios fiscais. Na maioria dos casos, o híbrido integrado fará mais sentido, sim, mas aqui na Europa, por exemplo, porque também só podemos optar pela versão híbrida plug-in. Quanto à economia de combustível, os números são muitos. Por isso, anotei para não esquecer e acertar. Assim, o consumo de eletricidade pura, a bateria híbrida plug-in fica entre 13 a 20 kWh por 100 km. Isso é 5 a 3 milhas por kWh. Realmente depende. Isso você sabe, como o número pequeno ou o número grande no sentido de MPG, esse foi o número mais eficiente. Isso foi realmente no verão. E agora no inverno, com temperaturas bem baixas, o consumo subiu muito. E por isso que existe esse grande vão. Portanto, no geral, significa a autonomia puramente elétrica do híbrido plug-in entre 50 e 80 km. São 30 a 50 milhas. Então, a gama de motores de combustão aqui do sistema de transmissão híbrido plug-in, sim, funciona. Mas se você esgotar a bateria híbrida plug-in, poderá dirigi-la mais ou menos na mesma maneira que faria com o sistema híbrido integrado. Isso não funciona com todos os híbridos plug-in do mercado. Dependendo do sistema, pelo menos não tão bem. Funciona que mesmo que a bateria híbrida plug-in esteja esgotada, você pausa entre 5 a 6 litros em 100 km no inverno e também em velocidades mais altas. Será melhor novamente com velocidade maior. Mais trânsito na cidade e assim por diante, e também quando você tiver, por exemplo, temperaturas melhores. Não é tão relevante para o motor de combustão, mas para brincar junto com a bateria e assim por diante. Então, isso está entre, sim, 50 e 40 mpg nos Estados Unidos e entre 60 a 47 mpg no Reino Unido. Portanto, no geral, números muito bons. Então, você obtém pelo menos 700 km ou 450 milhas do alcance do motor de combustão. No verão, ou quando você está um pouco mais lento, você pode obter valores de consumo ainda melhores e assim por diante. E talvez junto com ambos os alcances, talvez até cerca de 1.000 km ou 600 milhas, mas em condições ideais. Mas aqui eu dirigi muito mesmo, 130, 140, 150 km por hora na rodovia. Depois tive alguns momentos elétricos e assim por diante, mas mesmo assim agora eu poderia calcular cerca de 700 km, mais de cerca de 50 km de autonomia elétrica. Sim, então você está realmente no meio, tem um alcance de 400 a 500 milhas, e isso é claro melhor do que todos os EVs que estão no mercado ao mesmo tempo. Você paga menos dinheiro do que pela maioria dos EVs, portanto, neste momento, esta parece ser uma proposta melhor do que a maioria dos outros veículos eletrônicos puros deste ponto de vista. O que você acha? Diga-me nos comentários e veja os outros vídeos também.